da harpa. Eu já cantei esse louvor aqui, mas esse louvor é novo todo dia, né? Aleluia. Enquanto eu louvo, os irmãos vão contribuir com a obra do Senhor. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que for. Passarinhos, belas flores, querem encantar. Sambam terrestres, esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém seu sangue é bom, é limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho caminho pra os braços seus fugir. Sua vida é certa, como eu não sei, mas ele manda estar alerta, conduzido voltarei. Sua vida guardo eu, cantando no céu, seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem encantar. Sambam terrestres, esplendores, mas contemplou meu lar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se for para Jesus, pode aplaudir. Se for para mim, não precisa. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos uma passagem muito importante que o Senhor colocou em nosso coração esta noite, e eu estava até assim: Senhor, é para falar nesse tema? É para falar nesse assunto? Porque como esse assunto foi pedido por uma pessoa, prega nesse assunto, eu fiquei assim: Senhor, mas como assim? Alguém pede e nós temos que obedecer? Eu entendi que era a voz de Deus pedindo, porque quando aquela criança leu a passagem que foi pedida. Então eu disse: Senhor, é aí mesmo, nós vamos falar nesse assunto. Mas antes de nós abrirmos em Isaías 38, o versículo que o pastor Valclides citou, 2 Crônicas, capítulo de número 5, verso 7, diz o seguinte: assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa,
a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Se fôssemos pregar nesse assunto, ia muito longe, mas este versículo tem tudo a ver com aquilo que vamos falar hoje, e foi Deus que colocou no coração do pastor. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos ler Isaías 38, no mesmo lugar que aquele jovenzinho leu. Foi confirmação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, não se preocupem com orar não, que eu prometo que antes da meia-noite, com certeza eu falo amém. Com certeza. Aleluia. Até aqui nós louvamos, até aqui nós adoramos. Não será diferente o momento da palavra. Ninguém teve pressa até o momento da adoração. Então a palavra diz assim: não te apresses em sair da presença do Senhor teu Deus. Não é verdade? Até aqui ninguém teve pressa. Então eu acho impossível que alguém vai ter pressa na hora da palavra. Não é verdade? Então vamos ficar atento para a palavra. Isaías 38. Vamos ficar de pé, quem pode ficar. Quem não pode, nós respeitamos. Diz a palavra: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Somente até aqui. Podemos sentar. Aleluia. Aleluia. Ezequias foi um dos reis de Israel, que ele não foi o único, mas foi um dos reis de Israel que mais fez o que era reto aos olhos de Deus. E eu quero ir lá na oração dele primeiro, para depois voltar aqui no início onde nós lemos. Tanto que na sua oração, Ezequias, ele coloca diante de Deus em primeiro lugar a sua sinceridade. Porém, é claro que se nós formos vasculhar a Bíblia em relação à vida de Ezequias, nós vamos ver falhas. Isso não significa que ele não andou na presença do Senhor. Da mesma maneira, eu sempre falo, irmãos, pastores e mulheres de pastores, obreiras e obreiros do Senhor, não são supermans e nem mulher maravilhas. Todos são passíveis ao erro. Não existe um homem nascido de mulher, a não ser Jesus, que seja perfeito. Não tem. Não tem papa, não tem o pastor fulano de tal, não tem ninguém, não tem santo aqui nessa terra. Ah, porque o santo papa, papa o quê? Que santo? Aonde? Não tem santo nascido de mulher, só Jesus. Só Jesus é santo. Nós somos passíveis ao erro. Então, se nós vasculharmos a palavra em relação à vida de Ezequias, nós vamos ver que nós vamos saber, mas Ezequias está falando o quê? Olha o erro dele. Não, mas Ezequias estava ali reivindicando diante de Deus a sua sinceridade. De que forma? Se nós olharmos para a vida de Davi, Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus?
E alguém diz assim: como pode um homem segundo o coração de Deus ser o homem mais sanguinário que a Bíblia descreveu até hoje? Existe uma explicação para isso, homem segundo o coração de Deus. Não vamos mexer no assunto aí, porque não é o assunto do tema desta noite. Porém, a Bíblia diz que Ezequias adoeceu do quê? De uma doença. Quem leu aí? Será que só eu estou lendo a Bíblia? Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Então, estava claro que Ezequias não ia viver. Sabe quando Deus tem um acerto de conta? Cuidado, a palavra vai arrochar. Fique esperando aí, vai apertar até para o meu lado aqui. Quando Deus tem um propósito de fazer um concerto com alguém, e este alguém não se dá conta de que Deus está chamando para um concerto, ele prefere tirá-lo daqui. Glória a Deus. Eu quero deixar claro que a doença de Ezequias era proposital. Deus tinha um propósito na doença de Ezequias. Qual era o erro de Ezequias? Talvez seja o nosso erro. Pregamos bonito, falamos bastante, vestimos nosso palitozinho, nossa gravata, sentamos em cima do altar, mas a nossa casa... Está entendendo a palavra? Acho que não precisa nem completar a frase, né? A nossa casa está em desordem. O problema de Ezequias com Deus não era ele, era a casa dele. Eu costumo dizer que o chefe de família é o sacerdote do seu lar. Quantos homens com H maiúsculo nós temos aqui? Deixa eu ver. Pode levantar a mão, não tem medo não. Homens com H maiúsculo. Tu é o sacerdote do teu lar. Ou você é o sacerdote da tua casa, ou você tem uma sacerdotisa. De duas uma. Mas a palavra diz que o homem é o sacerdote do lar. Paulo descreve que o homem é a cabeça da mulher. Preste atenção. Isso também não dá direito, vamos dizer assim, eu sou cabeça aqui, quem manda aqui sou eu, é do meu jeito. Não é isso não. Por ordem da casa não significa machismo. Colocar a nossa casa em ordem não significa usar de autoritarismo. Uma coisa é autoridade, outra coisa é autoritarismo. Deus escolheu o homem para ser a autoridade do lar. Depois do homem, depois do líder da casa, do sacerdote, não são os filhos a autoridade do lar, é a esposa. Cada um na sua ordem hierárquica, é uma hierarquia. Se nós formos falar de princípio de autoridade, que seria dentro deste assunto, nós teríamos que mexer um pouquinho, porque Deus pede para Ezequias colocar a casa dele em ordem. Interessante que Deus pede para Ezequias colocar a casa dele em ordem, e mesmo pedindo para pôr a casa em ordem, Deus disse: tu morrerás. Então Deus pede para ele pôr a casa em ordem, para que ele não perdesse a sua própria salvação. Ou alguém acha que no Velho Testamento não tinha salvação, é só no Novo? Se você estiver pensando nisso, vale a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Salvação não é só no Novo Testamento. No Novo Testamento é salvação de graça e pela graça. Mas em toda a história da humanidade houve perdição e salvação. Em toda a história da humanidade, desde Gênesis até Apocalipse, contando arrebatamento de igreja, grande tribulação, milênio e eras eternas, tudo isso tem salvação. Em todas essas épocas. Porém Deus
dá uma sentença para Ezequias: põe a tua casa em ordem. Porque não disse, se você não pôr a casa em ordem você vai morrer. Não foi isso que Deus falou: põe a tua casa em ordem porque tu morrerás. Então qual era o propósito de Deus em dizer para Ezequias que ele ia morrer mesmo pondo a casa em ordem? Era não perder Ezequias para Satanás. Está entendendo? Era o propósito da salvação. E quando nós entendemos o princípio de autoridade, a nossa casa, nosso lar, casa, aqui está falando do lar, não é a nossa casa coração agora não. O nosso lar, existe uma ordem. Eu costumo dizer que não precisa pai socar filho, mãe socar filhos, para expressar a autoridade. A sua maior autoridade é expressada no seu maior amor para com seus filhos. A autoridade nossa, não é necessário nós passar a mão numa vara e falar: vem aqui. Quando você olha para o seu filho e diz: meu filho, vem cá, se falar contigo, ele vem e senta do seu lado e você conversa com ele. Claro, se não obedecer, Salomão disse que a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção não se afugentará dele. Aí Salomão também disse que a vara é para as costas do tolo. O filho sábio obedece para não apanhar. É assim que funciona. O filho sábio obedece para não precisar apanhar. Não é verdade? Hoje nós temos uma lei que não pode nem dar um tapinha, né? Se der um tapinha você vai preso. Vou mandar essas autoridades ler um pouco de Bíblia, porque a palavra diz que a vara da correção está posta, a astúcia está no coração do menino, mas a vara da correção não se afugentará. E quando fala de vara mesmo, é uma varinha, é uma suminha mesmo, para colocar a criança no lugar dela. É isso aí. Mas com essa lei que está aí, os filhos hoje falam assim: se você me bater, eu chamo a polícia. Se eu sou um pai de uma criança dessa, pode chamar. Quando a polícia chegar, falar: leva para você acabar de criar. E se ele não tiver trabalho, você traz de volta. Mas se ele não tiver trabalho, pode acabar de criar. Vou mandar te dou de papel passado. Vê se ele vai querer levar para acabar de criar. Não, de jeito nenhum, né? Bom, a palavra diz: naqueles dias Ezequias adoece de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assim diz o Senhor, porque esta frase, ou seja, esta palavra virou um chavão na boca de qualquer pessoa. Eu não estou falando na boca de homem e mulher de Deus, não. Na boca de qualquer pessoa que não sabe o peso desta palavra. Esta palavra tem um peso profético. Ela tem um peso profético. E quando eu digo assim diz o Senhor, eu estou tirando o direito da minha profecia ser julgada pelo homem. Porque se assim diz o Senhor, como que eu vou julgar algo que Deus falou? Agora eu preciso ter certeza se esse assim diz o Senhor está confirmando que realmente Ele está falando. Porque uma coisa é o Senhor dizer e outra coisa é Ele me dar a mensagem e eu me dizer. Existem dois tipos de profecia: aquele que Deus toma a boca do profeta, entrega a palavra de ponta a ponta, e aquela profecia que Deus dá para o profeta e ele entendeu o que Deus deu e ele vai entregar. O significado da palavra profeta é porta-voz. Então eu posso receber de Deus e na minha linguagem transmitir para o povo. Quando Isaías fala assim diz o Senhor, ele tinha certeza de que Deus havia falado pela sua boca. É este o peso da palavra. Aleluia. Mas quando ele recebe a palavra, foi uma palavra dura: põe a tua casa
casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Glória a Deus, aleluia. Ezequias tem uma reação. Ele estava doente, deitado no leito, e a palavra diz que a doença dele era para a morte, mas ele teve uma reação. Ele não pôde levantar, dobrar joelhos, ficar em pé, esbravejar, levantar a mão para o céu e clamar em voz alta. Não, ele virou o rosto para a parede e orou a Deus, e apresentou a Deus aquilo que ele tinha. Às vezes nós não temos uma legalidade diante de Deus para fazer a oração que Ezequias fez. Glória a Deus, aleluia. Será que se hoje Deus levantasse um Isaías hoje aqui, um profeta Isaías, e chegasse para mim e para você e falasse: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás, será que nós teríamos algum legado de sinceridade? Nós teríamos alguma justificativa diante de Deus para dizer: Senhor, veja como que eu andei na tua presença, como eu fiz tudo certinho, como eu sou teu servo obediente? Será que nós teríamos condições de fazer esta oração diante de Deus? Porque a palavra diz que os olhos dele tudo vê, não escapa nada. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo, não escapa nada dos olhos do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele conhece a nossa vida ainda antes de nós ser formado no ventre da nossa mãe. Ele sabe descrever os dias futuros que nós vamos viver. Então é claro que os dias que nós já vivemos está patente no diante dos olhos dele. Ele conhece tudo. E se nós chegássemos com uma oração dessa diante dele, será que nós teríamos a aceitação como teve Ezequias? Aleluia. Mesmo tendo a casa dele em desordem, mas a vida dele não. A vida dele não. Nós podemos encontrar outros reis de Israel na situação de Ezequias. Por exemplo, Davi foi nesse quesito, Davi foi pior do que Ezequias. Foi pior. Se você observar e ler a história de Davi na Bíblia, você vai ver que, no sentido administrativo, como pai, ele foi um excelente rei da nação de Israel, mas como pai ele foi péssimo. Como administrador do lar ele foi péssimo, a ponto de ter Absalão, seu próprio filho, usurpando o seu trono e tentando matá-lo. A ponto de ter um incesto dentro da sua casa, e depois Absalão matando o seu irmão Aminon. Isso é falta de administração do lar. Nós precisamos, como servos de Deus, em primeiro lugar, como chefes de um lar, de uma família, administrar a nossa casa espiritualmente como sacerdote do nosso lar. Glória a Deus, é verdade. Vigia o que está entrando dentro da sua casa. Vasculhe o seu lar do seu filho, da sua filha. Quebre a senha dessa porcaria. Quebra. Mas tirar a senha e diz: me dá aqui que eu quero ver o que você anda vendo. Seja sacerdote dentro da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Acontece que tem pai que não dá para fazer isso, porque ele vive lá às escondidas da esposa, né? Vendo coisas que não deve. Quando a esposa quer pegar o telefone, não, meu telefone ninguém pode olhar, não. Para com isso, irmão. Entre casal não existe isso, não.
Entre casal sem telefone não pode ter nem senha. E se tiver um marido tem que saber, a esposa tem que saber. Sem telefone de casal, isso é sinônimo de coisa errada. É sinônimo que alguém tem um pezinho na fogueira. Por que, pastor, está saindo essa palavra? Porque a palavra é: põe a tua casa em ordem. Aleluia! Comece pela sua televisão, filtre o que está entrando dentro da sua casa. A sua televisão tem um controle, não é para ela te controlar, é para você controlar ela. O seu celular está cheio de botãozinho, ou não tem botãozinho, é digital, mas ele só abre se você correr o dedinho lá. Ele só vai te mostrar porcaria se você procurar nele. Por que, pastor, esta palavra? Queridos, se nós formos buscar hoje, procure a vara da infância e da juventude, e averigue o que o pastor vai dizer agora. Chegue no juiz da vara da infância e juventude e diz assim: quantas reclamações tem aqui de adolescentes a respeito de coisas que não deveriam estar acontecendo? Quantos jovens na menor idade já passaram e já fizeram coisas que não deveriam ter feito? E aí a gente diz: eu ensino, eu falo que não pode, o que pode, certo? Mas a palavra é: põe a tua casa em ordem. Seja o sacerdote do lar. Sacerdote não é só para ensinar, é também para disciplinar. A disciplina faz parte do ensinamento. E como disciplinar? Espancando? Olha o dedo aqui, ó. Não. Primeiro é sendo exemplo. Porque eu não posso nem ensinar se eu não for exemplo. Quanto mais disciplinar. Porque às vezes o pai fala para o filho assim: não fuma, né? Mas o filho vê o pai com cigarro no dedo. Não beba, mas o filho vê o pai com um copo de bebida na mão. Meu filho, não veja porcaria, mas o filho vê o pai para as escondidas, ou a mãe às escondidas, com o celularzinho, e quando alguém vem, ele apaga rapidinho, ela apaga rapidinho. Sinônimo de coisa errada. Porque quando a coisa está certa, eu posso estar olhando, eu continuo olhando. Se a esposa chegou perto, continua olhando. Você não está fazendo nada errado. Se a esposa chegou perto, você não está fazendo nada errado, continua olhando. O pai e a mãe chegou perto, não está fazendo nada errado, continua olhando. Por que desligar na hora que está chegando? Está apertando a palavra? Está difícil dar glória aí? Glória a Deus. Está difícil glorificar Deus? Glória a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a andar pela palavra. E para pôr a nossa casa em ordem, temos que começar por aí. Sabe como você começa a pôr a sua casa em ordem? Isso que eu vou falar vai servir para mim. Eu disse que a palavra ia arrochar até para o altar, vai servir para mim também. Faça o culto doméstico em casa, reúne seus filhos e faça seu culto doméstico em casa pelo menos uma vez por semana. Leia a palavra, cante louvores, ore com eles, incentive eles a orar. Explique algo da palavra, aquilo que você consegue explicar. Se você não consegue, leia pelo menos. Pergunte a eles o que eles estão entendendo daquela palavra. Comece. Pastor, eu não tenho filhos. Comece você e sua esposa, para quando chegar os filhos você já tem um hábito. Comece a fazer você e sua esposa.
escolha um dia na semana, um dia que não tem culto, para você fazer o seu culto do lar. Você, como pastor da sua casa, como sacerdote da sua casa, do seu lar. Ore junto com a sua família, ore junto com a sua esposa, ore junto com a sua esposa. Comece por cá dessa forma. Porque quando eu exigir alguma coisa, eu vou ter legalidade, vou ter autoridade. Dentro de um lar cristão, não adianta eu chegar e falar assim, comigo aqui o negócio é assim, tem que fazer. Não, não vai acontecer, irmão. Começa na oração e na palavra. Começa pela oração e pela palavra. Comece a orar e seja exemplo. Seja exemplo. Comece a partir de hoje. Se você não tem costume de orar junto com a sua esposa, comece hoje. Virar o telefone para trás e gravar. Tem gente que não gosta não. Na hora de dormir, não ora um de um lado, outro. Não, irmãos, dobra o joelho junto. Eu sempre oriento, pega na mãozinha. Quando começou a namorar, não pegava na mãozinha, não andava de mãozinha dada, casalzinho romântico, não beijava na boca, não era assim? Era, irmãos, vamos falar o plural, curto e objetivo aqui? Não tinha uma certa intimidade. Por que para orar junto não pode dobrar o joelho, pegar um na mão do outro e orar, buscar a presença de Deus pro lar? Por que não pode? Por que o reino tem que ser dividido? A palavra de Deus diz que o reino dividido não subsiste, não prevalece, o reino dividido cai. De madrugada um levanta para orar, o outro fica deitado. Que união é essa? Que casal é esse? Que reino unido é esse? Levanta os dois, tem as mãos ali, a cabeceira na cama, ora junto. O que eu estou falando aqui, eu sou exemplo, eu faço na minha casa. Está minha esposa ali, se ela quiser me desmentir, ela pode, está ali. Nós oramos de mãos dadas, a cabeceira da cama, na hora de dormir, de madrugada também. Glória a Deus. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. E se eu estiver mentindo aqui, minha esposa pode levantar a mão e falar: não, igreja, não é verdade. Dou liberdade. É verdade. Glória a Deus. Eu não vou falar. Verdade. Pastor, e eu que sua mãe, sou pai de casa, levante, faça os filhos perder a preguiça, levanta junto, dobra o joelho, todo mundo lá na sala e vai orar. Vocês estão achando que nós estamos em tempo de brincar? Vocês entendem um pouquinho de profecia bíblica? Sabem que Jesus está prestes a voltar ou não? Se entender um pouquinho de profecia bíblica, sabe que precisa começar uma vida de oração, porque os tempos maus, o princípio de dores profetizado por Jesus, o seu sermão profético, está chegando. Aleluia! Está chegando, irmãos. Você está vendo essa palavra que está na minha mão e você tem uma aí? Você tem um exemplar dela na sua mão? Vai ser tirada, irmão. Por que não ler ela agora? Por que não começa a examinar ela agora? Para quando ela for tirada, você ter algo dela na sua memória. Vai ser tirada, irmão. Um pouquinho antes, a palavra continua, põe a casa em ordem. Um pouquinho antes do arrebatamento da igreja, a igreja vai passar por apertos. A igreja não passará pela grande tribulação, mas ela vai passar pelo princípio de dores. É bíblico isso. A grande tribulação não. Porque quando Jesus fala por intermédio de João na ilha de Pátimo, quando João escreve o Apocalipse,
Senhor disse que ao que vencer, Ele livraria do quê? Da hora da tentação ou na hora? Está em Apocalipse 22, se eu não me engano. Da hora. Da hora. São pré-posições da língua portuguesa. Da e na. Na hora da tentação quer dizer que eu estou passando por ela, Ele me livrou. Mas a palavra diz que Ele nos livrará da hora. Então nós não passaremos pela grande tribulação. Mas vamos enfrentar o princípio de dores. Aquele aperto que parece que não vai dar mais, vai fechar as igrejas. Não vai, enquanto Jesus não arrebatar a igreja não fecha completa. Fecha num país, outro fica aberto, depois abre de novo e é mais ou menos por aí. Mas a partir do momento que se cumprir a palavra de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a seguir, a partir do momento que se cumprir o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a ressurreição dos justos, que é o arrebatamento da igreja, então sim, aí haverá o fechamento das igrejas. Mas para chegar aí, nós vamos passar pelo início, nós vamos passar pelo princípio de dores, vamos passar pelo início de uma fase difícil na terra, perseguição em cima de perseguição, e o crente que não estiver preparado não vai suportar a prova, e aí desvia e Jesus vem. Como que fica? E sabe qual é a preparação para isso? É a oração, a leitura da palavra e a vigilância. A oração te dá estrutura espiritual, a leitura da palavra te dá estrutura de conhecimento, e a vigilância te mantém de pé na presença de Deus. Alguém acha que é a oração? Não é a oração que te mantém de pé, tá? Você pode orar muito, mas se não vigiar vai cair a qualquer hora. Não é a oração que te sustenta de pé, é a vigilância. Você pode orar a ponto de fazer paralítico andar, se não vigiar no dia seguinte você cai. Glória a Deus. Por que os irmãos acham que Jesus falou que naquele dia muitos me dirão: Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu curei os enfermos? Ele vai dizer: apartai de mim. Porque orou muito e não vigiou nada. Jejuou, quebrou a carne e orou, estendeu a mão, paralítico andou, mudo falou, cego ouviu, cego viu, surdo ouviu, não é? Mas não vigiou. Foi o diabo que usou? Não, foi Jesus que usou. Foi, irmãos. O diabo não põe paralítico para andar, não. O diabo não dá vista aos cegos. O diabo não faz surdo ouvir. Não faz muito. É Jesus que faz isso. Então a pessoa não foi usada pelo inimigo, não foi usada pelo próprio Cristo, mas deixou de vigiar e caiu. Então o fator que te segura de pé chama-se vigilância. Glória a Deus. Glória a Deus. Ore o quanto for necessário, ore o quanto você puder, mas seria melhor orar menos e vigiar mais, não é? Agora, se você conseguir orar o tanto que você vigia, melhor ainda. Glória a Deus. Agora imagine se você orar o tanto que você vigia e você não vigia nada, hein? É complicado. Se não vigia nada e orar o tanto que não vigia, quer dizer, não está nem orando e nem vigiando. Glória a Deus. Está difícil dar glória aí, né? Está empimentada a comida hoje, né? Está seca. Não tem nenhum caldinho? Não tem. Palavra que salva é essa. Não é reteté. Não é pega, eu vou voar aqui hoje. Não é isso que salva, não. O que salva é palavra, é Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, porque nós estamos numa fase de pregadores eloquentes aí, que eu vou voar aqui hoje, pega, não é isso, irmão, não significa ninguém. Você sai até alegre,
você até escabela, até rodopeia, até sapateia. Não tem problema, não tem pecado em fazer nada disso. Mas isso não te salva. Isso não te salva. Glória a Deus. É palavra que te salva. Aleluia. É Bíblia que te salva. Glória a Deus. Então continuamos no princípio da palavra: põe a tua casa em ordem. Isso para mim também, meu irmão. Estou pregando para vocês, essa palavra é para mim também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos olhar um para o outro e dizer assim: diga comigo, meu irmão. Fala, pode falar, meu irmão. Vamos pôr a nossa casa em ordem? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra é para nós todos. Glória a Deus. Vamos pôr a nossa casa em ordem? Glória a Deus. Aleluia. Vamos começar primeiro com a nossa, em particular, no singular, a minha, a tua, que somos nós, agentes, livres e responsáveis, podemos fazer o que queremos, somos livres, somos um agente livre e responsável, podemos fazer o que queremos.